Gravando o Zoom. Então, vamos lá. Olá, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui no nosso podcast Aprender e Empreender. Estamos essa noite com uma convidada super especial. Estamos aqui numa noite super gostosa para a gente conversar, ajudar todos os empreendedores da fisioterapia, apresentar para eles as melhores soluções, as melhores ferramentas. E hoje nós temos uma contadora, uma pessoa formada aqui em ciências contábeis para nos ajudar, para nos informar e trazer para nós todas as melhores informações. Antes disso, uma correção para fazer do nosso último podcast. Eu falei no podcast onde eu falei da minha história, no podcast número 1. Número 2 foi com o professor Douglas Gil, número 1 foi sobre a minha história. No meu podcast, no primeiro, eu falei que o meu primeiro estagiário foi o Marcelo Rainato. E eu recebi uma mensagem carinhosa da minha verdadeira primeira estagiária, foi Paulinha Figueira. Ela foi minha primeira estagiária, porque quando o Marcelo chegou, ela me disse que ela já estava do meu lado, já estava comigo. Então, Paulinha, está corrigido o meu erro, a minha gafe aqui. Muito, muito obrigado pela informação. E ela me falou isso no dia que eu encontrei com ela e foi muito bom revê-la. Muito legal. Então, hoje nós estamos aqui com a Giovana Rodrigues. Giovana Rodrigues está ficando conhecida como a contadora dos fisioterapeutas. Ela é graduada em Ciências Contábeis pela FECAP, está há 20 anos no mercado e há 15 anos, mais ou menos, ela lida com pessoal da nossa área, com fisioterapeutas, e já tem ajudado muita gente, tenho indicado ela para muita gente, ela cuida particularmente também das minhas coisas, e está aqui com a gente essa noite. Como todos os podcasts, eu começo com uma frase. Hoje eu escolhi uma frase legal aqui. Uma pessoa que vê o mundo aos 50 anos, da mesma forma que aos 20, ela desperdiçou 30 anos da sua vida. Essa frase é do grande Muhammad Ali, um dos maiores pugilistas da história. Muito boa noite, Giovana. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer você com a gente. Boa noite, Hélio. O prazer é todo meu e muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Legal, legal. Então, vamos aqui falar um pouco sobre nomenclatura. Vamos alinhar algumas coisas para que as pessoas que estão ouvindo a gente, grande parte fisioterapeutas, a gente não fique boiando, né? Então, vamos falar um pouco sobre alguns nomes que a gente vê aí no jargão da sua profissão, um jargão que não devia ser da sua profissão, um jargão que devia ser da cabeça de todo empresário, né? De todo mundo que quer Verdade. empreender. Por exemplo, receita e despesa. Qual que é a diferença de receita e despesa? Então, vamos lá. Não vamos falar de receita de bolo, tá? Receitas realmente é de rendimentos, né? Tudo aquilo que a gente provém do nosso trabalho. Então, a receita, no âmbito contábil, quer dizer isso. Tudo aquilo que a gente arrecada, seja por meio de trabalho mesmo, ou seja por outras fontes. Essa é a terminologia de receita. E E a despesa Uhum. é tudo aquilo que a gente gasta, tá? Então, é só fazer aquela analogia que a gente sobre a economia doméstica, né? O salário que nós recebemos é a nossa receita e as despesas são todos os nossos gastos administrativos, no caso da empresa, que fazendo analogia lá, com a nossa residência, com as nossas despesas pessoais, são os nossos custos pessoais mesmo. Beleza. E o Então, que sobra disso? Oi? E o que sobra disso? O que O que seria? sobra disso pode ser duas Seria coisas, né? Pode ser duas coisas. Exatamente. Que seria o quê? Quando sobra dinheiro, o que a gente costuma falar que é? Nossa poupança, né? Que seria o nosso lucro. Né? O que Uhum. sobrou é o que a gente vai guardar, ou é que a gente vai utilizar de uma forma para investir em nós mesmos, ou investir na empresa, né? Uhum. E se não sobrar nada, que é a parte triste, quando isso acontece, o que aconteceu? Nós tivemos um prejuízo, né? Não tem nada para guardar, não tem nada para reinvestir,
mas ainda tem nossas forças para correr atrás de mais receita. Tá bom. Então, Certo? receita e despesa, a diferença entre receita e despesa, quando ela é positiva, ela é lucro, quando é negativa, é prejuízo, né? Perfeito, isso E mesmo. o que é prolabore, que é um nome tão esquisito que a gente vê toda hora? O que é prolabore? O prolabore é o salário que a empresa paga para o dono dela mesma, né? Então, o Uhum, proprietário da empresa também recebe um salário. E por que que a gente fala que recebe? Porque ele também trabalha para a empresa, mesmo que a empresa seja dele. Então, é só uma diferença de nome. É o salário, só que tem esse nomezinho aí, prolabore. tá certo. Legal, então acho que a gente conseguiu aqui falar de algumas nomenclaturas e vamos lá continuar. Bom, um fisioterapeuta que começa a empreender, e saiu da faculdade, ele começa a atender o vizinho, começa a atender uma senhora na rua que ele mora, ou um vizinho de prédio, e ele começa a ter receita, né? Ele Começa a ter começa a receita. ter receita. Cada consulta que ele faz, ele ganha lá seu dinheirinho. E aí, até quando, até que nível de ganho esse fisioterapeuta ele é isento de declarar ou de fazer alguma coisa de impostos, de fazer alguma coisa formal? Até quando esse cara é isento? Pela tabela progressiva do imposto de renda pessoa física, quem tem receitas no montante mensal de até R$ 1.903 fica isento de fazer qualquer tipo de declaração, qualquer tipo de prestação de contas para o leão, que a gente fala, né? Tá, Que nada tá, mais é do que aquela declaração de imposto de renda pessoa física que todo ano, lá no mês de março, abril, as pessoas têm que entregar. tá. Então, teve esse rendimento, teve essa receita, num limite até R$ 1.900, fica isento de fazer essa declaração, tá? Uhum. Porém, não fica isento de dar aquele recibo para aquele seu paciente que ele tá atendendo naquele momento, tá bom? Mesmo que ele não esteja emitindo nota fiscal eletrônica, ele pode dar um recibo para o paciente ou pegar um reembolso Isso. do convênio ou apresentar isso na declaração de Na- imposto de renda. Perfeito, é isso mesmo, Tá? E tá? aí, ou seja, né? Então, qual que é a primeira conclusão que a gente chega, depois de falar de nomenclatura e falar sobre a receita e os ganhos do profissional? Quer dizer que até 1903, você falou? Isso. Para ser Até, mais exato, o valor é R$ 1.903,98. nossa. R$ 1.903,98, sendo bem criteriosa. Então, até 1903 e 98, o fisioterapeuta ele não precisa declarar imposto de renda. Ele não precisa declarar, ele se declara como isento, correto? Desde que ele não tenha outras fontes de renda, sim, Tá, exatamente isso. tá. E aí, só que isso não o livra de fazer um controle financeiro do seu negócio, entre aspas, do seu pequeno negócio. Perfeitamente, porque Que seria fazer como? Como é que se faz esse controle, Giovana? a gente chama de livro caixa. O que seria o Hum, livro caixa? É como se fosse aquele caderninho, sabe, de anotações, até do quitandeiro ali, que tem aquela sei. lojinha dele. É como se fosse aquele livrinho, aquele caderninho, tá? Ali Uhum, você anota todos os seus rendimentos, todas as suas receitas e uhum, todas as suas despesas provenientes da profissão. Então, uhum. se você precisar de algum equipamento, de algum gelzinho, de luvas, etc., isso são gastos que você tem para poder exercer a atividade da sua profissão. Então, isso Tá, você anota lá direitinho esses gastos e não esquecer de arquivar as notas fiscais. Isso é importante. tá. Nossa, eu vou Você ter que pegar a nota. comprou a luva, guarda a nota da luva. Guarda a nota da luva. Comprou a jaquetinha lá, o como é que chama o jaleco, né? O Guarda jaleco. também o jaleco, Não, guarda sei. também a notinha e assim por diante, de todos os materiais que forem usados. Ah, E aí mas ele eu vou faz ter um que fechamento mensal? fechamento mensal. Tá, Exatamente. tá. E Então, de esse um lado fechamento ele... mensal é aquela nossa continha que a gente falou no início da nossa conversa, né? Total Uhum, dos rendimentos, das receitas, menos o total das despesas, a gente vai chegar no lucro ou no prejuízo daquele período, daquele mês. tá. E aí é esse valor que não pode ultrapassar R$ 1.903,98 para eu continuar isento.
Exatamente, que é o resultado, é o lucro, tá bom? Tá, é o resultado líquido, então, né? Resultado líquido, isso. Se eu não tiver despesas para apresentar, aí a base do imposto passa a ser o rendimento bruto. Mas a gente é permitido pela legislação nós abatermos as despesas. Tá. E aí, se eu começo a estourar esse valor de 2.000, 2.100, 2.300, 3.000, já não é interessante eu ser um autônomo, né? Na verdade, vai depender um pouquinho, tá? A gente vai ter níveis nessa tabela de imposto de renda pessoa física, faixas de rendimento, aonde nós vamos ter variações de alíquota. Então, quando a gente tem um rendimento assim, até R$ 3.000, 3.000 e pouquinho, ainda vale a pena a gente analisar a tabela progressiva e trabalhar como autônomo, Tá. se for o caso. Senão, a gente já começa a pensar na abertura de um CNPJ. E tudo isso também vai variar de acordo com o volume de despesa que eu tenho. Porque geralmente, se eu faturo lá, se eu consigo ter receitas de R$ 5.000 por mês, por exemplo, não é só porque é 5.000 que eu vou migrar para um CNPJ. Porque se eu tiver um volume de despesa significativo também, o meu lucro não vai ser de 5.000. O meu lucro pode ser de 2, pode ser de 3. Aí pode ser que seja compensatório eu ainda continuar como autônomo. Sim. Então, é interessante sempre a gente ter essas contas na ponta do lápis para tomar a melhor decisão no momento de migrar ou não para um CNPJ. Tá. E aí, uma das formas mais baratas de se ter uma empresa seria uma microempresa individual, a MEI. No caso da MEI, para as atividades de fisioterapia, a legislação, infelizmente, não prevê. Mas a gente consegue abrir uma empresa, microempresa, enquadrada no Simples Nacional para prestação de serviço. Então, fisioterapeutas não podem ter empresa do tipo MEI. Não justamente decorrente da atividade mesmo. Tá. A legislação não prevê. Isso é só uma classificação, não tem uma justificativa diferente dessa, né? Não, é uma classificação da legislação mesmo. Eles, inclusive, periodicamente, eles avaliam e reavaliam essas atividades, inserindo ou excluindo atividades do regime, do MEI. E qual que é a taxa de impostos que você paga numa MEI, por exemplo? É tudo igual para todas as profissões que estão inclusas? Para todas as atividades inclusas, a taxa é igual, é uma taxa fixa de R$ 59,00, já está incluso aí pagamentos de todos os impostos, inclusive a contribuição para o INSS na Previdência Social, para aposentadoria. Está tudo incluso nos R$ 59,00. Isso, só que a aposentadoria, ela só vai valer para quem for se aposentar por idade e não por tempo de contribuição. Tá. No caso da MEI, tá bom? Tá. O que a gente vê muitas vezes são fisioterapeutas que vieram de outras profissões. Então, assim, por exemplo, o cara fazia massagem, era um técnico de massagem e evoluiu para estudou, fez a faculdade, fez a graduação de fisioterapia. Ou geralmente as meninas, né? Ela era esteticista e aí ela fez o curso de fisioterapia e fez a formação. E aí, essas pessoas, elas começam a atividade delas como massagista ou como esteticista na MEI, né? Uhum. Então, quando ela recebe a graduação em fisioterapia, ela não pode mais trabalhar com uma MEI, certo? Certo. Aí ela vai pegar essa MEI que ela tinha com essa atividade que era permitida de massagista ou esteticista, e aí a gente vai fazer, ou ela faz o fechamento desse CNPJ, né? Ou ela faz a migração do tipo de empresa, de MEI para uma MEI comum, e faz a alteração da atividade, ou excluindo as outras, ou apenas incluindo a atividade de fisioterapia. Entendi. Muito legal. Tá bom. Esse livro caixa que você citou pode ser um caderno qualquer, não precisa ser uma coisa, não tem um livro apropriado para fazer isso. Não tem nada, não é nada sofisticado, nada eletrônico. Pode ser, tá? Inclusive a Receita Federal, no site da Receita Federal, tem até um programa que é o livro caixa, né? Que a gente chama de Carnê-Leão,
Ele é um pouquinho mais complexo de ser utilizado, tem que ter noções mesmo de despesas, de receitas, de classificação de contas, mas não precisa ser nada assim. Quem quiser e quem conseguir acompanhar o raciocínio do programa da Receita Federal, é tranquilo, pode ser feito também, mas quem não tiver e quem não conseguir ou não quiser, pode ser no caderninho mesmo. Sim. Bom, muito interessante a reflexão que fica aqui de a MEI não enquadra os fisioterapeutas por uma questão só de classificação da profissão. Ou seja, fica Isso. aqui a importância de termos, talvez, fisioterapeutas envolvidos na política, como deputados federais, deputados estaduais, para talvez legislar em favor da profissão e conseguir vantagens ou melhoras tributárias. Melhorias, né? É realmente uma carga tributária muito alta. Perfeito, seria ótimo, realmente. Então, assim, e professores de educação física podem usar a MEI. Pelo menos Na eu tenho alguns verdade, colegas que têm. o profissional de educação física, ele também não pode ser MEI, tá? Pela mesma classificação legal, a legislação também não prevê, tá? O que prevê ser MEI nessa área, que talvez possa confundir alguns profissionais, é que o professor independente pode ser MEI, mas não o educador físico, O porque tem profissional de classificações. educação física, não, né? Não, porque ele é um profissional liberal, ele tem conselho de classe, então ele tem uma classificação legal diferente do professor independente. Sim, entendi. Então seria um professor generalista e não um profissional de educação física, né? Então, Perfeito. Um professor de inglês, um professor de música, por exemplo, entendi. pode estar no MEI, né? Tá. Já o profissional da educação física, não. Então, um alerta aí aos profissionais de educação física, se você estiver no MEI, você está precisando de orientação tributária para não fazer coisa errada. E já que a gente está falando Isso. nisso, vamos falar um pouco das armadilhas e de muita gente que você já salvou aí, porque a Giovana é praticamente, ela fica na beira de uma piscina, assim, né? É uma piscina funda, ela fica lá com o seu maiozinho, com a boia na mão, e é uma piscina funda. Só que em vez de água, nessa piscina não tem água, essa piscina tem impostos. E são muitos Olô. impostos. E essa piscina é muito funda, né, Giovana? Um pouquinho. Essa piscina no Brasil é uma piscina muito funda. Então Exato. a Giovana está cansada já de me contar história de gente que ela salva. Assim, achei que estava fazendo tudo certo, estou fazendo tudo errado. Conta para nós uma história de como é que as coisas acontecem, tanto em MEI, como em microempresa, como em Simples Nacional. Você falou bem, esse é o princípio. A pessoa acha que está fazendo tudo certo, e aí, de repente, se depara com um problema, ou com uma notificação, ou com um ouviu dizer daqui, um ouviu dizer dali de outras pessoas, e aí acaba coçando a cabeça, assim, se perguntando, será que eu estou fazendo realmente certo? Aí levanta o bracinho lá naquela piscina que você mencionou, e eu vou lá e pego. Vem cá que eu vou te explicar. Vem cá que eu vou te explicar. O que acontece geralmente é essa desinformação inicial do profissional, até retornando um pouquinho para a nossa conversa inicial, de que aquele recém-formado que começa a fazer os seus atendimentos e começa a ganhar o seu dinheirinho. Então, geralmente a pessoa ela começa desinformada já nesse nível, né? Em relação a como tratar as suas finanças, né? Então, começa lá a receber valores, começa a depositar em sua conta bancária, não faz um controle do livro caixa, até realmente por falta de conhecimento. Mas mesmo assim, acha que está tudo certo, né? Porque afinal de contas é fruto do seu trabalho aquele rendimento, né? Só que a gente precisa, infelizmente ou felizmente, prestar conta desse rendimento na hora de fazer a declaração de imposto de renda, né? E profissionais da área da saúde, principalmente porque os seus recibos, né, os seus valores que são cobrados, eles são revertidos para os seus pacientes em benefícios fiscais na hora de fazer as suas declarações de IR também, né? Então, sempre, assim, é muito interessante que a gente já tenha como base, em mente, como que funciona isso. A gente pode pensar
o profissional vai pensar nele mesmo e vai pensar também no seu paciente na hora dele fazer essa organização financeira, porque na declaração de imposto de renda pessoa física, esses dados são cruzados. Como que isso acontece? As pessoas me procuram muito achando que está tudo certo na sua vida financeira, só que de repente descobre que não. Aonde que começa a primeira falha? Na ausência da emissão ou do controle da emissão de recibo dos seus rendimentos, né, das consultas que são feitas, e das devidas anotações no livro caixa e do montante que recebe. Então, geralmente, as pessoas se equivocam já nesse limite de R$2.000. Da tabela progressiva do imposto de renda. Então, acreditando que não há necessidade de prestar contas, né? Acreditam ser isentas, porque vamos combinar que R$2.000 não é um valor que a pessoa tô bem, tô ganhando pra caramba, né? Então, a pessoa não vai imaginar assim que, eu vou ter que prestar contas de R$2.000, a partir desse valor já começa. E muita gente, ao atingir esse limite ou ultrapassar esse limite, acaba passando batido. Depois faz investimentos nas contas pessoais, deixa na conta corrente mesmo, e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, o governo faz o cruzamento das informações, e se isso não estiver devidamente declarado, informado, ou até com os recibos do livro caixa que nós falamos inicialmente, ele pode estar sujeito a uma malha fina. Então, geralmente as pessoas me procuram já nesse estágio. Giovana, eu faturei R$10.000 durante o ano inteiro, durante os 12 meses, o que eu faço agora? Então, a gente tem que correr para poder colocar em dia essa escrita, né? Colocar em dia esse livro caixa, juntar as despesas para tentar fazer com que esse profissional não pague tanto imposto de uma forma desnecessária. E geralmente é isso que a gente faz. O profissional nos procura, a gente faz os levantamentos dos seus rendimentos, ele toma um susto porque ele acha que ele não precisava de nada daquilo, mas aí depois, com as explicações técnicas que a gente está passando aqui, inclusive, ele se conscientiza de que tem, né, que prestar conta disso, e aí acaba se conscientizando da importância da organização financeira. Né? E como isso pode ser benéfico para ele na hora de pagar, de diminuir a sua carga tributária. Porque essa é a nossa intenção, na verdade, né? Conscientizar esse profissional que a organização financeira dele faz com que ele tenha economia tributária e que sobre mais aquele lucro do início da nossa conversa, para ele aplicar da melhor maneira, porque ele acredita ser na profissão e na vida dele, né, pessoal? Sim. É que para nós, para o fisioterapeuta em geral, a gente faz assim, o importante é a gente atender o paciente, e aí o paciente nos paga, a gente dá o recibo. A partir do momento que eu dei o recibo na mão do paciente, aquele problema está solucionado, entendeu? E aí, na verdade, tem a segunda parte, né? E aí a gente não considera que alguém, lógico, o governo, totalmente interessado nisso, vai cruzar esses dados. E aí o cara lá declara R$5.000 de gasto com o fisioterapeuta, ele pega lá o CPF do fisioterapeuta e vê quanto esse cara declarou. Esse cara não declarou nada, então malha fina nele, né? Exatamente. É esse o cruzamento que ocorre. E é por isso também a existência do recibo, né? A obrigatoriedade que é imposta pela legislação. Porque o recibo é uma ferramenta da Receita Federal para fazer esse cruzamento. Sei. Legal. De informação. Legal. Bom, enquanto a gente está falando em autônomo e MEI, a gente não tem CNPJ ainda, a gente não tem pessoa jurídica, correto? Na verdade, quando já estamos falando em MEI, já tem o CNPJ. Já tem CNPJ. Isso, mas como a atividade de fisioterapia não se enquadra nessa categoria, Sim. né? Então a gente se limitaria até então a falar do profissional autônomo e o seu amado e querido livro caixa. Livro caixa. E aí, quando a gente começa lá a ter um lucro de 5.000, 6.000, já é mais interessante ter uma empresa que pode ser um simples nacional. Isso, dependendo do volume de suas despesas, sim, já passa a ser interessante.
Por quê? Porque, relembrando, né? Na forma de autônomo, o imposto pode ser pago levando-se em conta o lucro, que é as receitas menos as despesas, eu vou tributar o lucro. Já na modalidade Simples Nacional, eu já vou tributar o meu rendimento bruto. É o total da minha receita. Tá. E aí? Independente das minhas despesas, tá? Independente. Independente. Eu vou sempre tributar em cima daquilo que eu emiti de recibo. No caso, por ser um CNPJ, aquilo que eu emiti em notas fiscais de prestação de serviço. Entendi. Tá? Entendi. E aí, quando eu tenho por exemplo, eu começo a trabalhar, começo a crescer, graças a Deus as coisas estão dando certo, e aí eu começo a ganhar mais dinheiro. Sempre a melhor saída vai ser o Simples Nacional? Sempre a gente vai precisar olhar para os dois lados, o autônomo e o Simples Nacional, e fazer essa ponderação, né? Volume de despesas, mensurar o volume de despesa, para poder saber se é melhor continuar como autônomo ou se já migrar para o Simples Nacional, CNPJ. Se já for interessante migrar para o CNPJ, ou seja, se o meu volume de despesa já não é tão próximo ao meu volume de receita, posso migrar para a pessoa jurídica, para o CNPJ no Simples Nacional. Sempre vai ser interessante eu ser Simples Nacional? Não existe outras modalidades de tributação? Sim, existe. Aí começa o estudo tributário que a gente faz também para ver dentro do perfil desse profissional como os negócios dele estão evoluindo, qual seria a melhor forma de tributação. A princípio, a gente entende ou pode entender que o Simples Nacional geralmente é mais viável, mas isso não quer dizer que seja uma regra e nem quer dizer que vá ser assim para sempre. Ele pode iniciar como Simples Nacional e conforme ele for evoluindo profissionalmente, o seu negócio for crescendo, é interessante a gente sempre revisar essa questão tributária para ver se não é mais interessante ele mudar de forma de tributação. Tá. As clínicas de Legal. fisioterapia, por exemplo, não necessariamente têm como melhor forma de tributação o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, apesar do nome ser simples, ele não é tão simples assim, né? Exatamente, nunca foi desde o começo. Por que é chamado de simples? Porque existe apenas uma guia de arrecadação de imposto. Enquanto outras formas de tributação paga-se vários impostos, né, em guias de pagamento separadas. Tá. E aí é porque um pedaço é para a União, outro pedaço é para o Estado, é por causa disso que você tem várias guias? É por causa Municipal, disso. estadual. Exatamente. No Simples Nacional também se paga impostos para vários órgãos, né? Mas numa única guia. Quem tem a responsabilidade de fazer a divisão é o próprio governo, no caso, né? A parte Entendi. para destinar a parte municipal para o município, estadual e assim por diante, entendeu? Tá. Então você está me falando também que o contador, um dos principais papéis do contador é fazer esse estudo tributário de uma empresa ou de uma pessoa e verificar qual é o melhor local a melhor modalidade para alocar esse serviço ou esse profissional. É isso? Exatamente. Por isso que é muito importante que o profissional contábil e o empreendedor, né, o profissional, sempre se conversem. O contador tem sempre que saber os intuitos, os planos que o empresário tem, para que a gente possa sempre orientar no melhor caminho dentro da legislação tributária. Tá. Legal. Já que a gente está falando de mudança de faixa, quais são as outras possibilidades, além de você ser autônomo, você ser simples nacional? Para onde a gente pode ir em outras modalidades? Quais são elas? Na verdade, são essas duas. Ou você é um profissional autônomo, ou você já vira um empresário. Você Uhum, pode ser duas pessoas na visão da Receita Federal, né? uhum, Você é o CPF, ou você é o CNPJ, ou você é as duas coisas, que é quando o uhum. profissional abre um MEI, não no caso da atividade de fisioterapia, ou abre uma empresa, né? Um
com essa atividade. Então, aí você passa a ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que vai variar é a forma como você vai pagar esse imposto nessas categorias, como CPF ou CNPJ. Na categoria de CNPJ, você tem essas 3 opções, que é essa do Simples Nacional, que geralmente é a mais simples e a mais barata, mas não necessariamente, tá? Uhum. Nós vamos ter a outra modalidade, que é o lucro presumido, e a terceira, que é o lucro real. Tá. A modalidade do lucro real, ela funciona de uma forma muito semelhante da forma autônoma, que a gente vai tributar em cima do lucro. Só que aí nas proporções, né, maiores, né, de valores e de carga tributária. Tá. E o lucro presumido é o quê? O lucro presumido é quando acontece o seguinte: a Receita Federal, ela presume, daí vem o nome de lucro presumido, ela presume que o seu negócio, que a sua empresa, ela vai gerar um lucro de 32% do valor do seu faturamento. Então, uma vez que ela entende que do seu faturamento 32% é lucro, ela já vai tributar em cima desses 32% direto, Tá. independente das suas despesas. Tá. E isso não quer dizer que eu vou pagar 32% de imposto. É só que o governo presume que o meu lucro é 32% do meu faturamento. E E aí ele nem vai te cobrar. sempre isso. Pode. Pode falar, pode falar. E aí ele vai te cobrar o imposto em cima desses 32%. Então, é bem colocado o que você falou. Não é 32% de imposto. O imposto é aplicado sobre 32% do seu rendimento bruto. Ok, ok. E aí cabe muito esse estudo tributário, porque nem sempre um simples é melhor do que um lucro presumido, por exemplo. Perfeito. Por isso é muito importante a consulta do contador para te orientar melhor nesse momento de transição que estiver passando. Entendi. Voltando um pouquinho no tempo, eu vou voltar lá para minha infância, e faz bastante tempo. Eu lembro que meu avô tinha um armazém em Suzano e ele sempre foi um cara assim muito bom de negócios assim, e talvez onde eu comecei também a enxergar, a olhar um empreendedor, porque minha família é família de comerciantes, né? Meu avô tinha um armazém, meu pai teve uma rotisserie e eu cresci vendo essas coisas. Então, eu lembro que eu era menininho ainda, e a gente morava assim na periferia da cidade de Suzano, e o meu avô, ele às vezes me pegava, vamos comigo até a cidade, que era o centro de Suzano. E ele me colocava dentro do carro e eu perguntava para ele, vô, para onde nós estamos indo? Ele falava, nós estamos indo para o guarda-livros. O, o guarda-livros é o contador, né? Ai, meu Deus. Era chamado assim, né? Era chamado de guarda-livros, não era? Isso, era chamado de guarda-livros, justamente por conta dessa escritoração fiscal e contábil, né? Esse livro caixa, esse caderninho, né? Ele é um livro onde se anotava-se tudo a respeito da empresa, né? Hoje a gente já tem isso, obviamente, tudo eletronicamente, né? Mas realmente, antigamente era chamado, o contador era conhecido como guarda-livros também. E o contador era um cara que estocava livros, né? Porque ele ia guardando livro de um ano, do outro ano, chegava uma empresa de 20, 30 anos, tinha 20, 30 livros. Exatamente, não necessariamente só isso, porque dependendo da movimentação da empresa, em um ano só a empresa poderia ter muito mais do que um livro por mês Sim, de sim, é escrituração, verdade. né? Imagina como é que era isso, né? Como é que É, era guardar essas coisas todas, né? e ainda tem gente que fala, eu não sei se você chegou a ouvir isso do seu avô, mas ainda tem aquele pessoal que fazia a escritura em gelatinas, que eles falavam muito isso antigamente, né? Que a forma antes da máquina de escrever, ainda existia essa ferramenta aí de fazer as escriturações. Graças a Deus que Gelatina? passou. É, Mas o é, que é gelatina? é como se fosse um você tem a folha, né? É como se fosse o carbono, sabe? Só que Carbono. a folha ela tinha assim uma textura gelatinosa. Então o pessoal falava dessa forma Entendi. na hora de escrever. Bom, voltando agora da aula de história,
Vamos seguir aqui com a nossa conversa. Bom, Giovana, é importante porque assim, a gente é profissional de saúde, fisioterapeuta, você estuda e se forma em fisioterapia, a gente não tem sequer uma aula, eu acho isso uma falha enorme da graduação, a gente não tem uma aula sequer de finanças ou de como abrir um negócio, uma aula de empreendedorismo, né? Acho que as coisas estão, os canais estão se acordando para essa coisa. Então, assim, todo o dinheiro que chega na minha mão, eu entendo como um dinheiro meu, não importa se é fruto do meu trabalho, se é mesada do meu pai ou se eu vendi minha coleção de figurinhas. Tudo é dinheiro e se era meu, eu vendi, é meu também. Então, aí vira aquela confusão de dinheiro que eu recebi de uma clínica como fisioterapeuta prestador de serviço e dinheiro que eu atendi 3 pacientes particulares e eu enfiei no meu bolso. Então, são dinheiros diferentes que eu enfio no meu bolso e eu misturo o dinheiro da minha empresa, que sou eu também, né? Então fica essa confusão até de identidade, né? Quer dizer, eu sou eu Uhum. pessoa física, eu sou eu pessoa jurídica. Eu acabo pegando todos os dinheiros do meu dia, enfiando no meu bolso e no outro dia eu estou gastando. É muito grave a gente juntar o dinheiro da empresa e o dinheiro da pessoa física? Olha, isso é muito, muito, muito comum de acontecer. Acontece mesmo essa crise de identidade que você falou. E isso é um dos pecadinhos da contabilidade, né? Fazer essa mistura dos dinheiros, né? Uhum, Por quê? Primeiro, porque se você fizer essa mistura, você já não sabe o quanto que o seu trabalho profissional está te rendendo. Porque você já misturou ali tudo na mesma conta, tudo na mesma caixinha, o seu rendimento da venda da figurinha com o seu rendimento do seu atendimento particular, enfim. Então você já não consegue mensurar o quanto que a sua profissão está te remunerando. Você já não consegue mensurar se aquilo que você está cobrando do seu atendimento realmente cobre os custos, cobre os gastos que você tem para realizar essa atividade. Então, é interessante sim, muito importante, é muito mais do que recomendável a palavra. É essencial, eu diria, que você separe essas receitas, esses dinheiros. Então, principalmente daquilo que você ganha como remuneração do seu trabalho. Justamente para você conseguir mensurar se você está cobrando adequadamente, de uma forma justa, se os gastos que você tem condiz com os seus ganhos e poder fazer um controle financeiro adequado. Aquele dinheiro que você recebe, que não advém da sua atividade profissional, ou até advém, mas ele não vem da sua, por exemplo, da sua empresa, se você tiver um CNPJ, ele tem que ser separado, tem que ser tratado de maneira diferente, em caixas diferentes, em contas bancárias diferentes. uhum. Entendi. Legal, legal. Então, essa é uma das dicas, separar o dinheiro da empresa e do dinheiro pessoal e não misturar as duas coisas. E uma das grandes importâncias de tirar esse dinheiro, não misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da empresa, é porque senão você mascara a saúde da empresa, né? Você não faz o Perfeito. diagnóstico mensal se a saúde da empresa é boa ou se a saúde da empresa é frágil. Porque você pode estar vivendo até bem, mas a sua empresa está dando prejuízo e você não consegue detectar esse prejuízo porque você mistura todos os dinheiros e na verdade um trabalho está cobrindo o outro E e você você pode não estar se consegue. boicotando, né? Porque você pode estar mascarando também a possibilidade da sua empresa crescer, da sua empresa evoluir, porque você não consegue enxergar por conta da desorganização financeira. Entendi. Bom, falando em desorganização e falando em crescimento da empresa, você acha que o contador ele pode ajudar uma empresa ou um fisioterapeuta a crescer na carreira? Você acha que esse papel pode ser atribuído ao contador também? Claro, o contador ele é um parceiro, né, dos profissionais, não só nessas dicas financeiras, mas com certeza principalmente nelas, né, porque é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Você tendo a sua organização financeira, você consegue saber se aquela prestação de serviço que você está realizando, ela condiz com o valor que você está cobrando. Você consegue verificar, traçar
projeções até onde você quer chegar, o que você gostaria de fazer da sua profissão. Então, tudo envolve o crescimento, esse crescimento profissional, aliás, desculpa, ele vai envolver principalmente também essa questão das finanças, né? Porque ninguém vai investir em algo que não dá retorno. Né? E aí, para a gente poder investir em algo que dá retorno, a gente tem que partir do quê? Do planejamento e da organização para que isso comece, para que as coisas comecem a crescer, a aparecer, a se realizar e a crescer, a evoluir. E a gente consegue dar esses parâmetros, né, para o profissional, abrir janelas, ideias, aonde ele possa fazer investimentos e aonde ele possa se organizar melhor financeiramente para poder sempre estar investindo em si, na profissão e na sua empresa. Com mais segurança também, né? Com mais segurança, isso. Legal. Bom, vamos dar mais um passo aqui. O que a gente precisa? O que o jovem empreendedor hoje, o cara que está lá recém-formado, ele quer começar um consultório devagarinho, o que esse cara precisa para abrir um consultório? Por menor que seja, mas para abrir um consultório. Em primeiro lugar de tudo, essa consciência de educação financeira que a gente tem falado até agora, né? E aí depois ele vai procurar, obviamente, um espaço físico para que ele possa receber os seus pacientes, né? Um endereço comercial, procurar as licenças necessárias para atuar nesse local, né? Licenças na prefeitura, licenças na Anvisa, cadastros no CREFITO, né? Nas entidades de classes competentes, formalizar tudo isso, constituir um CNPJ no órgão de registro, seja na junta comercial, seja no cartório, para que ele possa começar a formar esse contexto empresarial, né? Formalizando essa parte de documentos e de registros, aí ele começa a fazer a divulgação do seu trabalho, seja através das mídias sociais, no famoso boca a boca, começa a se apresentar para o mercado para poder captar os seus pacientes e aí começar a trabalhar, a evoluir. Tá. E aí, todas essas licenças, essa coisa de corpo de bombeiros e Anvisa, é uma coisa que o contador tem capacitação para ajudá-lo. Com certeza. Então, o que ele deve fazer depois de escolher o seu local, né? O lugar onde vai ser o seu consultório? Procurar a ajuda de um profissional da área da contabilidade para poder fazer essas orientações, inclusive tirar essas licenças, esses registros e fazer esses contratos que ele vai com certeza precisar para poder deixar o seu local funcionando de forma regular. Tá, beleza. Bom, então o contador não é só um cara que organiza, ele pode ser também um cara que abre as portas do primeiro consultório, principalmente, ajudando o cara a organizar tudo. Ele abre as portas junto com o profissional, né? Ele é o primeiro, na verdade, o contador, ele é um dos primeiros profissionais que devem ser procurados para poder já legalizar o seu negócio, para iniciar da forma correta, né? Eu costumo dizer que o contador, ele é parceiro do empreendedor, né? Eles são melhores amigos, assim, vamos dizer, para que as coisas comecem, já iniciem da forma correta e vá por um caminho de crescimento dentro da legislação, dentro dos parâmetros, sem trazer prejuízos futuros posteriormente, né? Então, tudo aquilo que começa certo, né, tem a tendência de evoluir de forma correta. Tá, então se o empreendedor e o contador são os melhores parceiros, por que toda vez que o telefone toca e aparece o nome do contador, a gente tem um frio na espinha, assim, a gente sente medo meu Deus! Por que a gente sente medo do contador, hein? Por que a gente tem medo? Olha, graças a Deus a profissão contábil, né, essa atividade, ela evoluiu bastante. Antigamente a gente era muito conhecido como os famosos guarda-livros, como você recordou aí, né? Depois de um tempo nós passamos a ser os emissores de impostos, emissão de guias de impostos. A gente parecia mais parceiro do governo do que do próprio empreendedor, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem assim
um amadurecimento dos empresários, ou pelo menos da maioria deles, que enxergam na contabilidade uma ferramenta de crescimento, né? Uma ferramenta que é utilizada para tomada de decisões, para a gestão do negócio em si, né? Então, assim, não há por que ter medo do contador, muito pelo contrário. Então, não enxerguem o contador como inimigo, por favor. Talvez seja porque também a gente recebe más notícias muitas vezes através do contador, né? Más notícias da nossa própria ingerência, né? Da nossa própria desorganização. E a gente também tem que... Você tem que confessar uma coisa para mim. Geralmente as pessoas te procuram, elas já estão em apuros, né? Isso é Procuram muito... para resolver os problemas, né? É, Na verdade, mas por que que isso acontece? Né? Muitas vezes por conta da desinformação, às vezes a ingerência que você citou, ela não é causada propositalmente, né? É por falta de conhecimento mesmo. O profissional, principalmente o fisioterapeuta, ele está mais preocupado em fazer fisioterapia, né? E aí essa uhum, parte da gestão acaba ficando por segundo plano, mas assim por falta de conhecimento da importância de se ter isso em dia, de se ter isso organizado, né? Então, as pessoas realmente ficam em apuros, mas a partir do momento que começa a ter essa consciência de organização financeira, as coisas de educação também financeira, as coisas começam a entrar no trilho novamente e se corrigir. E entendi. a falta do conhecimento pode também causar esse temor que você citou, né? Que os contadores, a princípio, quando vêm para arrumar, óbvio que vão ter as coisas erradas, né? Então, sempre vai ser uma má notícia você ter que correr atrás de algum prejuízo, né? Mas aí depois que de tudo organizado, as coisas começam a ficar mais simples e fazendo parte do cotidiano do profissional. É engraçado, né? Porque vou fazer um paralelo entre as duas profissões. Hoje, o fisioterapeuta, ele começou lá, eu que tenho mais de 20 anos de formado, lá atrás, o fisioterapeuta era praticamente um mecânico de gente. Então, assim, a gente olhava só para os mecanismos do movimento, só como ele funcionava, e a gente era praticamente um cara que deitava debaixo do chassi do carro, consertava e devolvia o carro para o dono. Hoje, a gente percebe que dentro da profissão, a gente cada vez mexe menos na mecânica do paciente, cada vez a gente intervém menos em coisas mecanicistas e a gente tá também passando por uma transformação muito importante na profissão, que é de ser um aconselhador, que é de ser um direcionador desse paciente para ele ter melhores práticas, ter melhores hábitos e ter melhores resultados na sua vida. Então, você está falando para mim também, da mesma forma que o fisioterapeuta está evoluindo para um ser, como um agente de educação, o contador também está evoluindo para ser um agente de educação, para que com mais informação e mais conhecimento a população e as pessoas sofram menos e os negócios deem mais resultado. É isso mesmo? É isso mesmo. É muito bem resumido. E isso é muito importante porque vai trazer aquela satisfação pessoal para o profissional. Poxa, eu não estou limitado a fazer fisioterapia, eu não estou limitado a fazer contabilidade. Não, a pessoa ela se torna uma pessoa mais completa, mais capacitada e mais independente também para gerir o seu próprio negócio e a sua Sim, própria vida financeira, né? sim, sim. Então, a pessoa, ela para ser completa, ela não pode conhecer só de um assunto, né? Ela tem que ir agregando valores e conhecimentos que vão sempre trazer algum tipo de benefício no contexto geral da vida dela, né? Então, isso Sim, acontece em toda e qualquer profissão. sim. Tá vendo Legal. como não pode ter medo do contador? É, e assim, a gente tem agora a nota fiscal eletrônica, né? A nota fiscal Ah, eletrônica é uma ferramenta do Estado para ter muito mais controle sobre por onde anda o dinheiro, de onde ele sai, onde ele entra e se quem recebe esse dinheiro está declarando direitinho, né? E isso. você pedir nota fiscal eletrônica com CPF, você carimba o dinheiro praticamente. Fala um pouquinho disso para nós.
É, na verdade, todos esses processos eletrônicos que a Receita Federal a cada dia inventa novos, né? E eles são para fiscalizar mesmo, eles vêm para substituir a presença física do fiscal na porta da sua empresa, com aquele monte de autuações na mão. Essa parte eletrônica ela vem para fazer isso online, né? Fazendo o cruzamento de dados. Por isso que existe muito incentivo por parte do governo em fazer as emissões com CPF, identificando a pessoa, para que haja possibilidade de cruzamento de dados, né? Para que essa fiscalização ocorra de forma eletrônica, para que se evite sonegações de impostos e coisas desse tipo, né? Então, por que com CPF? Por que sem CPF? Hoje não há obrigatoriedade de se emitir nota fiscal. O tomador do serviço não é obrigado a ter o CPF na nota fiscal, né? Mas geralmente isso se faz necessário, aliás, geralmente não, sempre se faz necessário, quando esse tomador, que é, por exemplo, o paciente da clínica ou do próprio fisioterapeuta, ele quiser ter algum benefício fiscal com isso. Qual seria o benefício fiscal? Aquele que nós já citamos lá atrás, para deduzir base de imposto na declaração de imposto de renda pessoa física. Então, ele não é obrigado. A clínica não é obrigada. A clínica é obrigada a dar, se o paciente quiser a nota fiscal com o CPF dele. Se ele não quiser, é interessante que o faça mesmo assim, a clínica, tá? É interessante que o faça mesmo assim, porque Com CPF. Com o CPF, mas se mesmo assim não ocorrer, não é obrigatório, tá? É obrigatória a emissão da nota, mas não, se o paciente não quiser a identificação no seu CPF, a clínica faz a emissão dessa nota sem identificar o CPF do paciente. Tá. Não sei se você sabe me responder isso, mas os convênios para reembolso pedem a nota com CPF ou não? Pedem a nota com CPF porque ele precisa identificar aquele paciente do convênio para poder reembolsá-lo, né? Isso, na nota para poder reembolsá-lo. Inclusive, então, muitos convênios pedem até para discriminar as datas das sessões, os valores das sessões, para que eles possam fazer o reembolso devido. Tá, legal. Aí já não chega a ser uma questão fiscal, né? Mas pode ser exigido sim. Bom, então, a nota fiscal paulista é só mais uma ferramenta de cruzamento de dados de maneira instantânea e eletrônica para detectar fraudes, né? Exatamente. Tá. É um dos propósitos, na verdade, né? Quais seriam os outros? Para fazer a própria escrita fiscal, né? Porque antigamente tudo isso era feito manualmente, protocolados e registrados em juntas, em cartórios, e aí com a forma eletrônica ela evita essa burocracia, vai diminuindo essa burocracia, entendeu? Então não se tem mais lotações em órgãos de registros para poder registrar um livro, para poder apresentar uma escrita fiscal. Isso não está já deixou de existir através dessas notas fiscais eletrônicas e através de obrigações que as empresas entregam para o governo de forma eletrônica também. Entendi. Legal. Bom, e lá dentro daquele fator R, isso é do Simples, né? Isso. O fator R... No Simples Nacional, a gente tem o anexo 3 e o anexo 5. E aí você tem duas formas de tributação, se você cai no anexo 3 e se você cai no anexo 5. Fala um pouquinho, rapidamente, sobre Simples Nacional, porque o anexo 3 impõe um imposto de 6%. O anexo 5 impõe um imposto de 15,5%. Fala um pouquinho sobre isso.
Ok. Então, como que acontece? Na legislação do Simples, a gente tem atividades que podem atuar nessa forma de tributação. Dentro dessa forma de tributação, existem alguns anexos. Anexo 3 são as atividades que pagam 6% de imposto sobre os rendimentos, sobre as notas emitidas. Anexo 5 são os rendimentos que tributam por 15,5%. Isso por classificação da legislação, tá bom? As atividades são classificadas nos anexos, não somos nós quem as classificamos. O fator R, dentro dessa história toda, como que acontece? E o que vem a ser esse fator R? A atividade de fisioterapia, por exemplo, pela legislação, ela está enquadrada no anexo 5, que paga 15,5% dos seus rendimentos, total de suas notas. Porém, a legislação do Simples Nacional, ela coloca uma condição dela pagar 6% ao invés desses 15%. Que condição seria essa? Os custos com folha de pagamento devem ser igual ou superior ao valor do faturamento, e isso é chamado de fator R, para que ele possa migrar automaticamente do anexo 5, pagando 15,5%, para o anexo 3, pagando 6%. Então, o fator R nada mais é do que esse índice, né? É o índice de 28% de custo de folha em cima do seu faturamento para eu poder me beneficiar na redução do imposto. Então, deixa eu trocar isso em miúdos, porque nós somos fisioterapeutas, a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Okay. Deixa eu não estou falando besteira. Eu tenho uma clínica e tenho alguns funcionários que trabalham para mim, e com esses funcionários que são registrados, tem carteira assinada CLT, 2 faxineiras, 3 secretárias, um manobrista. Com esses caras que eu registrei, eu tenho mais 2 fisioterapeutas registrados. Com esses caras que eu registrei, eu gasto 28% do meu faturamento. Se eu gasto 28% do meu faturamento com funcionários registrados ou mais, eu pago 6% de imposto. Se eu não gasto, se eu gasto menos que 28%, eu caio no anexo 5 e passo a pagar 15,5% de imposto. É isso? É isso mesmo. E nesses custos de folha de pagamento, que são os funcionários registrados, os faxineiros, os recepcionistas, os próprios fisioterapeutas, eu vou incluir também o salário do sócio, que é o chamado Prolabore. O Prolabore. Então, o Prolabore conta para tentar bater esses 28. Conta também. Tá, legal. Bom, eu acho que a gente conseguiu dar uma rastreada aí nas coisas que a gente só não... O fisioterapeuta, acho que a gente é engraçado, né? Você está de um lado resolvendo alguns problemas, né? E trabalhar é isso, né? Trabalhar é resolver o problema de alguém, né? É só isso. Né? Quando você está trabalhando, você está quebrando o galho de alguém. Então, o advogado está soltando um preso ou prendendo alguém, a polícia está prendendo o ladrão, está protegendo uma rua, o contador está reorganizando uma empresa e o fisioterapeuta está tirando a dor de alguém. Na verdade, está todo mundo resolvendo o problema de alguém, né? É muito estranho para um fisioterapeuta entender por que uma pessoa faz ciências contábeis. Eu acho que é a mesma coisa que você pensa da gente. Como é que alguém fica lá resolvendo dor lombar, né, e trabalhando na dor nas costas das pessoas? É verdade. É uma pergunta assim, até interessante. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu não posso te responder como que as pessoas vão parar dentro das ciências contábeis, mas eu posso te responder como é que eu fui parar, né? Conta. Na verdade, eu fui, olha que eu não sei nem se é bonito falar isso, né? Mas eu fui atrás da área contábil porque eu imaginei que eu sempre teria como atuar no mercado dentro dessa profissão, né? E quando eu comecei a estudar no meu primeiro ano de faculdade, eu parei, olhei, gente, quando e como que eu vou entender as coisas que estão sendo explicadas aqui para mim, que eu não tenho condições de entender o que está sendo falado. Muito complexo.
E conforme o curso foi passando e a gente foi assimilando informações, e mais importante, quando eu entrei realmente no mercado de trabalho, eu descobri como que a gente pode ajudar as pessoas através dessas ferramentas que a contabilidade nos passa, né? Como que as coisas começam a ficar mais simples, mais claras para nós. Eu até costumo a pensar assim, nossa, a pensar o seguinte, se eu não fosse contadora, eu ia ter muita dificuldade para entender tudo isso. Se eu fosse uma fisioterapeuta, por exemplo, né, eu ia ter muita dificuldade para entender isso. O que acontece? Se você fosse fisioterapeuta, você ia dar trabalho para um contador, então? Provavelmente, provavelmente. Ia dar muito Excelente. trabalho, viu? E, Sensacional. E aí, assim, foi muito assim gratificante quando eu comecei a descobrir como que a gente conseguia ajudar as pessoas e a felicidade que elas ficavam quando a gente resolvia os problemas dela. É muito legal. Ufa, eu já senti isso. Eu já senti isso quando cai minha taxa tributária, quando a gente muda alguma coisa na empresa. Ah, dá um alívio, dá um alívio. Não é? Tá vendo como o contador não traz só más É, notícias? isso aí. Tá bom. Bom, Giovana, como é que as pessoas te acham? Você que é especialista dos fisioterapeutas, o fisioterapeuta é a nossa audiência. Como é que as pessoas te acham para poder ser orientadas, para poder receber educação financeira, educação tributária e para até pedir para você um estudo, ver como é que está a minha situação, ver se meu livro caixa está certo. Como é que as pessoas te acham? Olha, as pessoas podem acessar o www.mipcontabilidade.com.br e ali vai deixar sua mensagem. Tem também o contato telefônico e se sintam à vontade para poder tirar suas dúvidas, esclarecer seus receios financeiros, tributários, que a gente está lá para atender vocês. Então MIP Contabilidade, M de Maria, I de Índio, P de Pato, E de Eduardo, Contabilidade tudo junto, .com.br. Isso. É Giovana Rodrigues. MIP de micro e pequena empresa, que são os pequenos empresários que precisam tanto de uma força aí de esclarecimentos. Ah, legal. Uma vez eu vi teu logo lá, estava escrito MIP. Eu falei, por que é MIP, né? É de micro e pequena empresa. Ah, legal. O foco para poder dar um auxílio aí para essas pessoas que precisam bastante. Legal. Bom, considerações finais, Giovana. A gente está chegando no final do nosso episódio, um episódio muito especial sobre contabilidade, sobre educação financeira para empreendedores. Fala aí o que você manda um recado para a audiência de fisioterapeutas. Acho que a gente conseguiu quebrar um pouquinho desse medo de contador ou dessa coisa distante que é a finança, dessa coisa distante que é a administração, né? Eu agradeço muito. Eu espero ter contribuído, né, com algumas informações. Eu queria, a minha intenção também era realmente de quebrar esse gelo, né, do contador em relação às coisas que nós tratamos, porque às vezes as pessoas acham que são coisas, é muito chato falar de finança, muito chato fazer controle, muito chato guardar nota fiscal. E assim, no dia a dia, a gente acaba incorporando isso na nossa rotina, vira mesmo um hábito, e o resultado disso é que é gratificante. O profissional consegue enxergar através dessa pequena organização, porque na verdade a gente auxilia muito os profissionais, né? Então, a mensagem é que não se sintam sós, não se sintam desamparados, não sintam que fazer uma organização financeira, uma organização contábil é algo muito difícil e muito complicado, porque nós estamos aqui para ajudar e orientar da melhor forma possível para que isso faça parte da rotina de vocês, do hábito de vocês, e vocês vão ver como isso vai fazer a diferença, fazer vocês crescerem e enxergar o negócio de forma diferente. Legal. Bom, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua ajuda. Vai ser Eu que muito legal. agradeço. Eu tenho certeza que vai dar muita discussão isso aqui. E você está muito obrigada pela sua disponibilidade em ficar disponível para os nossos colegas através do e-mail do site, do MIP, MIP Contabilidade, é isso? .com.br. Isso. MIP.com.br. Então, acessem o site, falem com a Giovana e
vai ficar um pouco mais fácil empreender no Brasil com a ajuda da Giovana. Giovana, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelas suas informações, foi ótimo. Você estava toda insegura aí com esse programa, foi muito legal. Eu acho que a gente tem que programar o episódio, o capítulo 2 dessa conversa, para falar um pouco mais a fundo de alguns outros assuntos, mas aí a gente escreve outra pauta, discute juntos e faz mais um programa. Obrigado, Muito, viu? muito obrigada, eu que agradeço a todos. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Agora você interrompe a gravação aí.